A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, nesse momento, eu quero falar com você que está nesse momento assistindo este vídeo. Quero trazer uma mensagem de Deus para a tua vida nesse momento. Você que nesta hora está aí assistindo, graças a Deus, porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E eu quero dizer para você que está nesse exato momento assistindo essa live, queridos, hoje eu quero falar um pouco da chamada do profeta Isaías para a tua vida. Nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós vamos observar o quanto Deus está chamando uma geração de homens e de mulheres para fazer a diferença nesta terra. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e a Bíblia ela vai nos dizer claramente que o profeta Isaías ele foi chamado para fazer a diferença na sua nação. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos contemplar e vamos ver o quanto Deus ele está chamando uma geração de homens e de mulheres profetas para fazer a obra de Deus nesta terra. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz que quando Deus apareceu em visão ao profeta Isaías, algo aconteceu naquele momento. As Escrituras Sagradas nos mostram que a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, querido, nós olhamos para as Escrituras e a primeira coisa que Isaías sentiu no seu chamado foi que ele estava ainda precisando ser moldado pela presença do eterno Deus. E isso vai nos mostrar que eu e você, nós não somos perfeitos. Logicamente que todos nós precisamos do arrependimento, precisamos estar com a vida diante da presença de Deus, para que a glória de Deus desça e se manifeste de maneira sobrenatural na vida de qualquer homem e de qualquer mulher que quiser fazer a vontade de Deus. Talvez nesse momento você está acompanhando este vídeo e eu quero dizer para você, Deus tem uma chamada para você. Essa tua geração, essa nossa geração, ela precisa ser impactado com a glória de Deus. E isso vai acontecer quando eu e você nos botamos na presença de Deus e Deus vai fazer o grande mover naquele momento. Então quero que você saiba nesta hora que Deus está de olho em você. Você que acha que não é ninguém, você que acha que não tem chamada, deixa eu lhe dizer algo para você. Se você abrir nesse momento a tua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, você vai ver a chamada de um profeta. Você conhece a história do profeta Isaías. Foi um grande profeta messiânico, ele que anunciou sobre todas as coisas sobre o Messias, o nosso Salvador. E da mesma maneira, quando Deus aparece para o profeta Isaías, ele disse: ai de mim, vou perecer, sou um homem de lábios impuros e meus olhos viram o Senhor. Queridos, Deus não estava interessado no pecado do profeta Isaías. Deus queria perdoar o profeta Isaías. Deus queria purificar o profeta Isaías dos seus pecados para que ele viesse ser boca de Deus nessa terra. E eu digo para você também, talvez você esteja nesse momento abrindo esta live, e eu digo para você agora, Deus tem uma chamada para você.
Deus tem uma chamada para você nesse momento. Ele chama você para fazer a diferença nessa tua geração, nessa nossa geração, geração de homens e de mulheres. Vamos profetizar a volta de Jesus. Vamos profetizar que Jesus é o Filho de Deus. Vamos profetizar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E nós olhamos, e a Bíblia Sagrada nos mostra no capítulo 8 do versículo 6, que quando Deus purificou a vida do profeta Isaías, ele fez uma pergunta dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Bíblia nos mostra que naquele momento o profeta Isaías, ele ergueu-se a sua mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Sabe o que isso nos mostra, meus amados irmãos, queridos internautas? Mostra que Deus está chamando uma geração de homens e de mulheres que não tenham medo de pronunciar, homens e mulheres que não tenham medo de dizer que pecado ainda é pecado e que salvação ainda é salvação, que céu ainda é céu e que inferno ainda é inferno. Deus quer fazer a diferença. Deus quer levantar uma geração de adoradores. Deus quer levantar uma geração profética na palavra do Senhor nosso Deus. Então eu digo para você nesta noite, Deus está chamando uma geração profética. Deus está levantando uma geração de homens e de mulheres que tenham intimidade com o seu Criador, intimidade com o seu Deus. Por isso nós olhamos e vemos porque o profeta Isaías, ele foi um homem tão usado por Deus. Talvez você esteja reclamando do teu chamado. Talvez você é uma pessoa que esteja nesse momento dizendo: eu vou desistir. Deus não quer me usar. Deus não tem chamada para isso. Mas eu quero dizer algo para você nesse exato momento. Deus te chamou para você ser boca de Deus nesta terra. Deus está te convocando para você ser instrumento de Deus nesta terra, para abrir a tua boca e dizer que pecado ainda é pecado, dizer ainda que inferno ainda é inferno, dizer que céu ainda é céu. Deus tem o poder para fazer um grande mover na tua vida. Por isso eu digo para você: não rejeite o teu chamado diante da presença de Deus. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós vamos observar. A Bíblia vai nos dizer que homens e mulheres foram chamados por Deus para fazer a diferença. A Bíblia diz: e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então, meu amado, não perca mais tempo. Deus está te chamando para você fazer a obra de Jesus Cristo. Talvez muitos cristãos evangélicos que estejam me assistindo agora estejam dizendo: eu estou orando para ouvir a voz de Deus, eu estou orando para receber o chamado de Deus. Querido, a ordem já foi dada. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele disse as seguintes palavras: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso nos mostra que nós não podemos pregar só em cima de um altar, só em cima de um púlpito. Não, não, não. Você tem a rua, você tem os ônibus, você tem os terminais, você tem aonde Deus te mandar pregar. Vai, porque Deus é contigo. Deus é contigo, homem de Deus. Deus é contigo, mulher de Deus. A Bíblia nos mostra no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele diz assim lá: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é contigo. Deus é contigo, então faça a diferença. Manaus precisa ouvir a palavra de Deus. Essa nova geração precisa ouvir a palavra de Deus.
Queridos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E se você não estiver preparado, o que acontecerá com a tua vida? Por isso eu digo para você nesta noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Então lembre-se da chamada do profeta Isaías. Quando Deus chamou ele apenas, em vez dele ter dito primeiramente, eis-me aqui, ele disse: ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele pensava naquele momento que ele iria perecer, que ele iria morrer, mas Deus não estava interessado na morte do profeta Isaías. Não, nós vamos ver, a Bíblia vai nos dizer que Deus estava interessado, era na vida do profeta Isaías, no seu chamado. Então nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós vamos ver que Deus, ele também está chamando ainda essa juventude do século 21, essa juventude para fazer a diferença. Venha, vamos fazer parte de uma geração de adoradores, vamos fazer parte de uma geração de homens e de mulheres cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Queridos, eu lembro-me de um certo homem de Deus que passou por esta terra, chamado Moody. A história da sua biografia diz que um dia Moody, ele diz as seguintes palavras: esse mundo irá conhecer o que Deus fará através de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso nos mostra, querido? Que nós temos que diferenciar, temos que fazer uma geração de adoradores. Essa nossa geração, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Essa geração, ela precisa ouvir o que está escrito na santa palavra de Deus. Por isso eu digo para você nesta noite, você pode dizer: mas bispo, eu não tenho chamada ainda. Querido, você tem uma chamada. Você não veio para esta terra apenas para servir de alguma coisa concernente material. Não, você veio a esta terra porque Deus tem um plano em realizar na tua vida. E saiba, quando você se dispor a fazer a vontade de Deus, Deus entrará com providência na sua alma. Deus entrará com providência na sua vida, e você vai ver o quanto Deus fará o milagre acontecer. Graças a Deus. Quero mandar um abraço para os meus amigos, pastores, evangelistas, pregadores também, que nesse momento estão compartilhando esta live, que estão compartilhando este vídeo. Quero dizer para cada um de vocês: não se intimide de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é contigo. Eu lembro-me que eu estava ali no Terminal 2 e de repente eu estava ali em contato com Deus e eu ouvi Deus ministrar ao meu coração dizendo: prega a minha palavra aqui. Eu olhei aquele terminal cheio de pessoas e eu disse: bem, se Deus está me mandando é porque Ele tem algo a realizar. E eu comecei a pregar a palavra de Deus naquele lugar. As pessoas olhavam para mim e parecia que estava ficando louco naquele momento. Mas é porque Deus tem um plano em realizar na vida de alguém. Alguém precisava ouvir a palavra de Deus naquele lugar. Alguém precisava ouvir a santa palavra de Deus naquele lugar. Então, meu amado irmão, você que está me assistindo agora, você evangelista, você pregador, você missionário, missionária, diaconisa, você bispo, você apóstolo, isso, pregue a palavra de Deus, porque nesses últimos dias Deus há de mandar um grande avivamento para a sua igreja. Digo para você nesta noite,
Nós estamos para fazer a vontade de Deus, estamos para cumprir o ide do Mestre. Lembra que Jesus disse? Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui a vontade de Deus, nós observamos e vemos o quanto Deus, Ele tem um plano na vida dos seus filhos. Querido, você que está me assistindo aí, saiba que Deus tem uma chamada especificamente para você. Você não veio a esta terra em vão. Deus tem um plano em realizar na sua vida. Deus cumprirá o seu chamado. Não adianta você querer se esconder atrás de uma religião. Não adianta você se esconder, que nem fez o profeta Jonas. Jonas era para ir para Nínive, capital da Síria, mas Jonas, ele recuou. Por quê? Porque ele teve medo dos assírios, porque eram homens cruéis que estavam naquela cidade. Eram homens que, segundo a história diz, que eles pegavam, ele cortava cabeça, ele cortava mãos, cortava as juntas e botava a cabeça das pessoas enfiada na frente da cidade, para quando seus opositores vissem, ele sentisse medo daquela crueldade. Porém, eu digo para você, o nosso Deus, Ele é Deus do possível e o Deus do impossível. Por isso, você que está me assistindo agora, que pensa que não tem chamada, você tem chamada de Deus. Sim, você tem chamada de Deus. Eu lembro-me de uma certa ocasião, ouça bem esse testemunho. Nós fomos pregar numa área vermelha, aonde tinha traficante, tinha drogados ali. Era traficante, era drogado, mas além de tudo eram almas que estavam ali. E peguei e levei algumas pessoas para nós pregarmos lá a palavra de Deus. E quando os traficantes viram a nossa chegada ali, começaram a sair de lugar em lugar, em muitos lugares. E naquele momento, alguns que estavam comigo, eles correram, ficaram com medo e disseram: e agora, bispo? E agora, pastor? O que vai acontecer? Eu disse: calma, filhos. Eles querem apenas ouvir a palavra de Deus. E eles vieram, fizeram uma roda e começaram a dizer: vamos ouvir o irmão. E ali a palavra de Deus foi pregada, porque são jovens que estão escravizados nas drogas, são jovens que estão escravizados com facções. Deus tem um plano na sua vida. Você que está me assistindo agora, Deus quer te tirar dessa vida onde você está. Deus quer te tirar do mundo do entorpecente. Deus quer te tirar do mundo das drogas. Deus quer te tirar do tabagismo, do alcoolismo. Deus quer te tirar dessa facção. Sabe por quê, meu amado? Diante de Deus não há facção. Diante de Deus não há drogado. Diante de Deus há almas que precisam de arrependimento, diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Deus enviou seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está chamando uma geração para se arrepender dos seus pecados. Deus está chamando uma geração e Deus está chamando uma geração de homens e de mulheres na sua presença para ser boca de Deus nesta terra. Por isso, você que está me assistindo nesse momento, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano em realizar na sua vida. Ele quer transformar a tua alma. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer purificar a tua alma de todo pecado. Glória a Deus. Deus é contigo. Ele pode fazer o seu grande agir.
Ele pode fazer o seu grande mover. Por isso eu digo para você, queridos, ouça essa palavra. Deus tem um grande plano em realizar na sua vida. E eu digo para você, e posso te afirmar categoricamente, que Deus está no comando da sua alma. Deus está no comando da sua vida. Então veja o que o profeta Isaías disse. Ele ouviu uma pergunta da parte de Deus, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Foi a pergunta que Deus fez para o profeta Isaías. Você sabe qual foi a resposta do profeta Isaías? A resposta do profeta Isaías foi essa: eis-me aqui, envia-me a mim, glória a Deus. Deus está esperando de você a sua disposição para pregar a palavra, disposição para visitar os hospitais, disposição para levar a palavra de Deus aonde as pessoas estão necessitando da santa palavra do Senhor. E eu digo para você nesse momento: atende o chamado de Deus, atende a voz de Deus. Você filho, você filha, você homem, mulher, jovem que está me assistindo nesse momento, entrega o teu caminho ao Senhor, obedeça a chamada de Deus, e Deus vai te erguer nessa terra. Eu digo para você, queridos, já houve lugares que eu fui aqui no Amazonas, já teve lugar que eu fui aqui no Amazonas, quando nós chegamos lá para pregar a palavra de Deus, as pessoas correram para dentro da mata pensando que era alguma outra coisa, mas eles queriam apenas ouvir a palavra de Deus. Sabe o que isso nos mostra? Que aqui mesmo no Amazonas é um campo onde você tem que pregar a palavra de Deus. Pessoas estão querendo ouvir a santa palavra de Deus. Então Deus tem nos levado a muitos lugares para a glória de Deus, para transmitir a sua palavra. Deus nos levou em Borba, em Atumã, São Francisco, em vários outros lugares para ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é tremendo. Deus tem um plano em realizar na sua vida, querido. Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Por isso eu digo para você nesta noite, você pode dizer: bispo, você tem levado a palavra de Deus a lugares? Sim, querido. Eu não subiria em cima de um altar para pregar aquilo que eu não vivo. Eu estou vivendo o que eu estou falando para você. Quem me conhece sabe o quanto nós temos nos esforçado para fazer a obra de Deus nesta terra. Mas isso não é para minha glória, porque eu não tenho glória nessa terra. Tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Por isso, querido, a mensagem de Deus para mim e para você é essa: se dispõe a fazer a vontade de Deus. Porque você fica trancado entre quatro paredes, negligenciando a chamada de Deus? É com você mesmo que eu estou falando nesse momento. Você tem negligenciado a chamada de Deus. E lembre de uma coisa: assim como Deus cobrou Jonas por fugir do chamado de Deus, Deus também cobrará você por fugir do seu chamado. E que a glória de Deus venha resplandecer sobre a tua alma, venha resplandecer sobre a tua vida. A glória, a presença do Altíssimo Deus esteja sobre a sua vida. Aleluia. Deus está chamando você. Aonde está os jovens? Aonde está homens e mulheres que terão a sua geração impactada pelo poder da palavra de Deus? Aonde está os homens e mulheres que serão impactados com a glória da presença de Deus na sua vida? Nós olhamos e vemos que havia um certo homem chamado Charles Finney, e a história diz que aquele jovem pregador, ele orava
tanto na presença de Deus, buscava tanto a glória de Deus, a sua presença, que um dia Charles Finney foi chamado a ir a uma fábrica de tecido movido a vapor. E quando Finney chegou naquele lugar, a sua biografia diz que as pessoas, quando começavam a contemplar ele, começavam a desligar as máquinas a vapor e começava a chorar. E o chefe da produção desceu e perguntou para os seus funcionários: o que está acontecendo? Por que pararam? As pessoas apontavam para ele e viu o brilho da presença de Deus na vida daquele homem jovem pregador. Deus também quer encher uma geração de homens e de mulheres revestidos pela glória de Deus. Este mundo vai conhecer o que Deus fará através de um homem ou de uma mulher revestido do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de Deus. Por isso eu digo para você nesta noite: atende o chamado de Deus para a tua alma, atende o chamado de Deus para a tua vida, e você vai ver como Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, querido. Nós estamos numa geração tão pecaminosa que Sodoma e Gomorra é cafezinho no mundo que nós estamos vivendo atual. Vou repetir: nós estamos num mundo tão pecaminoso que Sodoma e Gomorra era cafezinho no mundo que nós estamos vivendo. E isto eu afirmo para você: abra tua boca, profeta, profetiza, não da carne, mas da palavra de Deus, e você vai ver o que Deus fará com a nossa geração. Eu digo para você, nós levantamos nessa geração como boca de Deus. Deus tem nos levado em muitos lugares e tenho visto a glória de Deus se manifestar de maneira sobrenatural. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está chamando uma geração de profetas, de homens e de mulheres. Profeta que eu digo no sentido de proclamar, anunciar a sua palavra, diz as Escrituras Sagradas. Levar a palavra de Deus, levar a palavra do Mestre. Queridos, as pessoas perderam o foco da palavra de Deus. Muitas pessoas, eles não querem mais ir para os céus, eles querem apenas chave de carro, eles querem apenas chave de casa, eles querem apenas o terreno. Mas eu digo para você nesta noite, eu te ofereço o espiritual diante da presença de Deus. Você pode dizer: bispo, você não gosta de dinheiro? Eu digo para você, nós gostamos, claro, mas nós não deixamos que o dinheiro venha nos usar. E eu digo para você, eu não ganho pela igreja, eu trabalho de carteira assinada. O tempo não me atrapalha a fazer a obra de Deus. E eu digo para você, enquanto tiver vida nesta terra, nós estaremos fazendo a diferença diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, o Deus eterno. Glória a Deus. Estou vendo que tem muitos amigos meus, pregadores, evangelistas, pastores. Um beijão no coração de todos vocês que estão nesse momento compartilhando, que estão assistindo. Deus abençoe as vossas vidas e que Deus venha continuar usando homens e mulheres nessa terra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós olhamos para as Escrituras Sagradas, meu querido irmão, e nós vemos o quanto Deus, Ele tem chamado uma geração profética.
uma geração de homens e de mulheres para proclamar a sua palavra. Glória a Deus. Proclame a palavra do Senhor. Diga para este mundo que céu ainda é céu, que inferno ainda é inferno e que pecado ainda é pecado. Diga para esse mundo. Eu tenho pregado isso aonde Deus tem me levado. Eu tenho pregado a necessidade da alma. Eu tenho anunciado a necessidade da alma. E por pregar a necessidade da alma, sou questionado, sou apedrejado, mas isso não vai nos calar. Rabachei me canta, rabassurianda, riminai de plaste canta, porque Deus é conosco. E um dia, quando eu não estiver mais nessa terra, não se preocupe, porque eu vou estar ao lado daquele que me chamou, Jesus Cristo, Filho de Deus, para estar para sempre com Ele. Mas enquanto estamos nesta terra, estamos proclamando a palavra de Deus. Glória a Jesus. E tenho visto Deus operar sinais, milagres e maravilha diante da presença de Deus. E digo nesta noite para você: atende o chamado de Deus. Você pode dizer: bispo, eu não tenho tempo, eu trabalho, sou muito ocupado. Querido, eu trabalho também. Eu trabalho. Todos os dias eu saio de casa para trabalhar. Mas isso não me impede de ser a boca de Deus nessa terra. Por isso eu digo para você: se dispõe diante da presença de Deus. Para com esse negócio de mimimi. Hoje é muito comum ver cristãos desistindo da fé. Só porque alguém falou alguma coisa, só porque alguém entrou na igreja e não riu para ele, já desistiu da fé. Deixa de ser criança na fé. É chegado o momento que você tem que se dispor a fazer, a pregar, a levar o ID de Jesus. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Ouça o que o apóstolo Paulo disse: ai de mim, se não pregar esse evangelho. Olha que maravilha, o apóstolo Paulo dizendo: ai de mim, se não pregar esse evangelho. Queridos, nesse momento eu quero encerrar, que eu ainda tenho um culto. Estou indo agora para um culto, pregar ali a palavra de Deus. E quero dizer para você, no nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Ouça primeiro com o coração chamado de Deus para a tua vida. Será preciso ele levantar o menino para falar contigo e dizer: se dispõe, porque você já não ouve mais a voz de Deus? Deus está falando contigo usando o seu humilde servo. Eu digo para você, queridos, inscreva-se no meu canal no YouTube, Bispo Arruda Pontes. Vou repetir: inscreva-se no meu canal lá no YouTube, Bispo Arruda Pontes. Nós trabalhamos com pessoas com depressão e síndrome do pânico. Eu tenho atendido pessoas com depressão, que queria se matar, tirar sua própria vida. Pessoas com síndrome do pânico, que tem medo até de beber água, pensa que vai engasgar e vai morrer. Pessoas que têm medo até de deitar na sua própria cama, pensando que vai morrer. Eu tenho atendido essas pessoas. Deus me deu, para a glória e honra do nome do Senhor, um dom de orar pelas essas pessoas e eles serem curados no nome do Senhor Jesus. Por isso eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, lá no YouTube eu tenho uma palavra lá, mensagens que falam sobre depressão. Entre lá, Bispo Arruda Pontes, inscreva-se lá no meu canal, dê um like para ajudar o canal do Bispo, e eu creio que Deus entrará na sua vida com salvação.
no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero orar nesse momento pelos empresários falidos. Eu quero orar nesse momento pelas pessoas que estão enfermas. Você que está com câncer, você que está com nódulos, você que está com câncer de mama, você aí mesmo que já fez várias quimioterapias e até agora permanece ainda o nódulo. Eu quero orar contigo nesse momento. O Deus que eu sirvo é um Deus que cura. Ele cura a alma, cura o espírito e cura o corpo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, levanta dessa cadeira de roda, deixa essa muleta. Esse nódulo vai ter que sumir hoje no nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. E digo para você, queridos, alguém está dizendo, pode até dizer assim: para mim não tem mais solução, a empresa faliu. Eu digo para você, eu não oro por dinheiro, eu ministro aonde Deus está. Que está aí no João Lúcio, você que está aí no 28 de abril, você que está aí nos hospitais de modo geral aqui em Manaus, no Brasil e no mundo, eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero orar para Deus curar a tua vida. E quando Ele curar, não diga que foi o bispo Arruda, não. Diga que eu apenas sou o vaso de Deus. Mais nada que isso. A honra e a glória é dele. O poder é dele, a cura é dele, tudo é dele. Nós somos apenas o vaso que Deus usa nessa terra. E eu quero orar com você nesse momento. Você conhece alguém que está com câncer? Você conhece alguém que está com HIV? Você conhece alguém que está enfermo nesse momento? Eu quero convidar você. Leva o teu telefone até onde essa pessoa está agora. Eu quero ministrar a cura na vida dessa pessoa. No nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, ó meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida desta pessoa que está enferma. Eu oro pela vida deste homem que está numa cadeira de rodas. Eu oro nesse momento pela vida desta mulher que está com um nódulo nos seios. Em nome de Jesus, Pai, esta mulher que está desesperada, porque já fez várias quimioterapias e até agora nada foi resolvido. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, toda enfermidade, aonde tu estás alojado, enfermidade, reumatismo, bico de papagaio, artrose, trombose, em nome de Jesus Cristo, aonde tu estás alojado, eu digo nesse momento, sai agora dessa vida, toda enfermidade, caroço, nódulos, câncer, desapareça agora. É no nome de Jesus que eu estou ordenando. Em nome de Jesus, toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou seu amigo Bispo Arruda Pontes e quero sempre ministrar na tua vida. Quero convidá-los, você, para visitar-nos aqui mesmo em Manaus. Nossa congregação é a Igreja Internacional Templo da Fé. Igreja Internacional Templo da Fé,
Estamos aqui no bairro de Petrópolis, Paraguaçu, esquina com Rua Nova, número 2. Compareça, nós temos culto. Terça-feira é culto de oração e doutrina. Quinta-feira é culto de mulheres. E na sexta-feira é culto de libertação. E no domingo será o grande culto da família. Quero convidá-los. Faça-nos uma visita. E você será grandemente abençoado pelo Deus Altíssimo. E para terminar, quero dizer para você, inscreva-se no meu canal. Vá lá agora no YouTube, clique lá, Bispo Arruda Pontes. Isso, Bispo Arruda Pontes. E Deus tem uma palavra lá para você também. No nome de Jesus, fica na graça e na paz de Deus, hoje e para todo sempre. Amém? Deus te abençoe grandemente. Shalom Adonai.